Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento. E o tema de hoje é que sem isso, você vai acabar com brigas no seu casamento. São atos essenciais dentro do casamento para que você não tenha aí discussão, para que vocês não briguem. Hoje eu vou falar dessa essência. 4 atos essenciais aqui, 4 coisas que se você não tiver dentro do seu casamento, vocês vão acabar discutindo, vão acabar se desentendendo, se desconectando um do outro. 4 coisas aqui que eu quero abordar hoje que não pode faltar aí no seu casamento. E a primeira coisa delas é ser ouvido na essência. Todos nós, todo ser humano tem essa necessidade de ser ouvido na essência, de ter tempo de qualidade. Existe já uma pesquisa onde comprova que os casais, assim, numa pesquisa bem otimista, escutam no máximo 50% do que o outro fala. Porque na maioria das vezes a gente está prestando atenção em outras coisas. E é aquela coisa de ficar no celular, de ficar prestando atenção em outra coisa, e aí você não ouve o outro na essência. E quando a gente tá com outra pessoa, a gente tem que ter aquele tempo de qualidade, sabe? Sabe aquela coisa de você tá aqui, eu tô com você, mas a minha mente tá em outro lugar, eu tô em outro lugar, tô pensando em outra coisa. E não tem como você se conectar com o outro, você viver esse tempo de qualidade se você não estiver inteiro ali. Você precisa viver esse tempo de qualidade inteiro. Muitas das vezes você pode dizer que passou, por exemplo, um tempo com o filho, mas você não estava ali inteiro com ele. Então, aí você vai, por exemplo, a gente vê muito em restaurante ou dentro de casa, a pessoa fica ali só no celular, não dá atenção para o outro, você não escuta o que o outro fala. Então, ser ouvido na essência, sabe aquela coisa de você poder olhar nos olhos do outro e prestar atenção no que o outro está falando? Será que quando o seu marido fala com você ou quando você fala com ele, no final dessa fala, se você perguntar o que eu falei, será que vocês responderiam exatamente o que o outro quis dizer? Vocês conseguiriam compreender o que o outro disse? Esse é um exercício que dá para você fazer aí, repetir, para ver se você de fato compreendeu, porque se você não estiver prestando atenção, você não consegue repetir o que o outro fala. Então, ouvir o outro aí na essência é fundamental. Então, o primeiro é ouvir na essência. Quando seu marido estiver falando algo, estiver contando algo, dê atenção. Quer ver uma coisa que a gente faz assim, bem sem perceber que a gente não está dando atenção? Por exemplo, se a outra pessoa chega para você e fala assim: ah, foi muito difícil hoje no trabalho, fulano e ciclano falou isso, falou aquilo, eu tô um pouco chateado com isso que aconteceu. E aí se você vira para ele e fala assim: ah, deixa isso para lá, isso vai passar, esquece essa situação. Você acha que você está ajudando, mas no fundo, no inconsciente, sabe o que você está passando para o outro? Que você não quer ouvir. Você está de saco cheio, você está falando assim: ah, deixa para lá, isso vai passar, esse seu chateado aí vai passar. Você tem que aprender a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir o outro. E quando a gente só se esquiva, isso vai passar, deixa pra lá, você não tá ali alimentando uma conversa de qualidade. E aí depois você vem dizer assim: nossa, meu marido é tão calado, meu marido não conversa, meu marido não faz planos, ele não fala dos projetos dele, ele não fala dos sonhos dele. Mas será que você escuta o que ele tem a dizer? Será que ele tem escutado o que você tem a dizer? Um exercício que eu adoro, de passar, de falar, é você ficar ali. Fique aí, faça essa experiência. O ideal seria uns 5 minutos, mas eu não sei, olha que o marido é a pessoa com que você divide sua maior intimidade e que talvez você já esteja alguns anos aí ao lado dele. Mas eu te desafio passar 5 minutos olhando nos olhos dele sem falar nada. Sem falar nada. Vocês vão ficar ali, um olhando nos olhos do outro. E no final desses 5 minutos eu tenho certeza que vocês terão coisas para falar. Só que essas coisas vão sair daqui de dentro. Mas é desafiador, porque você
passa aí tantos anos dentro do seu casamento e muitas das vezes você não consegue olhar nos olhos, você não consegue ficar ali 2 minutinhos olhando nos olhos do outro sem falar nada. Porque o sem falar nada não significa que você não está falando. Quando você olha nos olhos do outro, aquele silêncio, aquele olhar pode dizer muito mais do que palavras. Então esse é um exercício maravilhoso de se fazer. Então, ouvir o outro na essência, você conseguir ouvir o outro já vai ajudar aí nesse diálogo. Porque de fato falta o diálogo dentro do casamento. Esse é um dos maiores desafios que a gente está enfrentando hoje. E tudo isso eu vou falar exatamente aí no Cine Cura do Casamento. Como resgatar essa autoconfiança para a gente conseguir transformar o casamento. E também como ter mais diálogo. O quanto é importante a gente resgatar esse diálogo, resgatar uma conversa íntima, você poder conversar sem discutir, sem brigar. Isso é essência. Isso é base para o relacionamento. Mas para você ter esse diálogo, você precisa aprender a ouvir o outro na essência. Você precisa aprender a ouvir o outro na essência, porque se você não escuta o outro, você vai aí acabar discutindo, brigando, porque você não está entendendo o que o outro está falando. Às vezes o outro conta alguma coisa que já tinha te contado e você nem lembrava que o outro tinha falado, você estava pensando em outra coisa. Então aprenda a saborear, a viver o momento. Se eu estou aqui nesse momento, eu tenho que estar inteira. Não dá para eu estar aqui e a minha mente em outro lugar. Vive intensamente cada momento. Quando você estiver na presença do seu marido, cultive isso, de vocês estarem juntos ali, de ouvir o outro na essência. Que aqui eu já vou para a segunda coisa que não pode faltar, que é ser reconhecido e ser amado. Todos nós temos essa necessidade de ser reconhecido, de se sentir amado. E quando a gente não sente isso dentro do relacionamento, já vai perdendo também essa conexão. Então é importante a gente reconhecer os pequenos atos que o outro faz pra gente. A gente não reconhece, a gente deixa passar aquele dia a dia, os pequenos atos e não tem a palavra gratidão. Não consegue reconhecer cada coisa que é feita. Você fica esperando que grandes coisas aconteçam para você achar o seu marido interessante, para você poder fazer um elogio. Então, e você fica ali às vezes reclamando o tempo todo. O marido chega em casa, você só reclama disso, que tá faltando aquilo, que tá faltando aquele outro, que tem um problema, que ele chegou atrasado, o que ele tá fazendo? Vamos pegar aí quem colocou aí no comentário que desconfia do marido, que sente ciúme, o que você estava fazendo, com quem você estava conversando, com quem você está no telefone. E aí você fica com aquela lista de reclamações e aquela coisa cheia de reclamações, cheia de implicância. E o que você faz aí? Você está só afastando o outro, você não está reconhecendo o que tem de bom. Tudo, nós somos duais. Tudo bem se seu marido está cheio de defeitos aí, está cheio de coisas erradas, mas será que não tem coisa boa também para você reconhecer? A gente pode escolher em que lado que a gente quer olhar. E quanto mais a gente olha para esse lado ruim, quanto mais a gente olha para o que está ruim, mais a gente valoriza isso. Tudo aquilo que a gente coloca o foco expande. Tudo aquilo que eu coloco o meu foco, isso vai aumentar. Porque eu estou dando, é como se fosse uma lente de aumento. Eu estou olhando para aquilo e para que você está olhando hoje. Será que você está se sentindo reconhecida e amada dentro do seu casamento? Será que o seu marido hoje se sente reconhecido e amado? Porque muitas das vezes a gente quer pensar só em nós, né? Será que eu sou? Será que eu hoje me sinto reconhecida e amada? E o meu marido? Será que eu faço ele se sentir reconhecida e amada? Coloca aí nos comentários para mim. Se você hoje se sente reconhecida e amada dentro do seu casamento. Se você se sente, você escreve aí, eu me sinto reconhecida e amada. Essa é uma das necessidades básicas. Isso é o básico, a gente tem que se sentir amado para o outro.
a gente tem que se sentir reconhecido no que a gente faz. Isso não pode faltar dentro do casamento. Então, essa é a segunda coisa aí que não pode faltar. E agora vamos para o terceiro, que é o direito de pertencer. Sabe, quando a gente pensa assim, você tem que sentir que você faz parte, que você é útil. Muitas das vezes aí as mulheres, super mulheres, né, as super girls aí, as mulheres modernas que sabem fazer tudo. A gente sabe que a gente tem uma capacidade incrível de fazer tudo. E muitas das vezes você não deixa o seu marido participar das coisas que tem que participar. Às vezes você sabe fazer, eu tenho que trocar uma lâmpada ali. Eu não vou esperar meu marido, eu vou pegar e vou trocar. E aí você não tem paciência de esperar ele fazer. Você quer fazer alguma coisa em família, você não inclui o seu marido ali naquela situação. E aí ele não vai se sentindo pertencente àquele ambiente. E nós, seres humanos, nós precisamos pertencer. Sabe quando você está dentro de casa e está deslocado? Parece que você não pertence àquele ambiente. Parece que você não se encaixa ali naquela família. E aí depois você vai falar de ciúme, você vai falar de desconfiança, você vai falar por que seu marido está chegando tarde, por que ele prefere ficar com os amigos do que estar em casa. Mas será que ele está se sentindo pertencente ali? Será que vocês estão criando aí momentos de vocês estarem juntos? Será que vocês se sentem aí que um faz falta para o outro? Será que eu sinto que eu pertenço mesmo a essa família? Que eu faço falta para o meu marido? Que o meu marido faz falta para mim? Então a gente precisa se sentir pertencente. E dentro da família, de um relacionamento, ainda mais é preciso a gente encaixar o outro na nossa vida. Muitas das vezes a gente reclama do relacionamento, que não tem diálogo, que não tem conversa, mas o quanto vocês estão investindo nesse momento de vocês dois, nesse momento onde vocês sentem verdadeiramente a unidade do casamento, que nós somos unidade, que a gente faz falta. Eu arrisco aqui a dizer, eu quero que você faça essa reflexão aí. Quantas vezes aí você liga para o seu marido cobrando alguma coisa, pedindo alguma coisa, e quantas vezes você liga dizendo que está com saudade, dizendo que ele faz falta, que você já está com saudade, o quanto você o ama? Quantas vezes você faz isso? Acontece que com o tempo do casamento, a gente vai deixando perder algumas coisas. E muitas das vezes até misturando, a gente fica tão amigo do outro, porque é óbvio que tem que ter essa amizade, sim, essa cumplicidade dentro do casamento, mas você acaba sendo tão amigo e misturando e esquecendo que vocês são marido e mulher, que tem que ter essa intimidade, que a gente tem que se sentir pertencente do outro, que a gente precisa sim falar o quanto ama, reconhecer o outro. Então isso, pertencer, se sentir pertencente, se sentir que você faz falta ali naquela família, que quando você tá ali, os seus filhos te amam, os seus filhos te acolhem, que você acolhe seu marido, que ele te acolhe, que é uma família ali que tá unida. Quantos casais, quantas mulheres eu atendo que falam que não tem nem mesmo o hábito de sentarem à mesa juntos. Tem lares, tem casas que nem se preocupam com a mesa, de ter uma mesa onde dê para todo mundo sentar juntos. E o quanto isso é importante. Você entender que ali é um núcleo familiar, que vocês têm que sentar juntos, que vocês têm que estar juntos. E aí você chega em casa, tá o filho jogando videogame, a filha fazendo outra coisa, ou um filho, cada um no seu quarto, cada um no celular, e aí o marido chega, toma um banho, se joga na cama, se joga no sofá, e tá cada um fazendo, é cada um por si. Dentro da família, a gente precisa criar esses momentos onde a gente se sinta pertencentes. A gente pertence um ao outro, a gente pertence a uma família. E aí você não cria isso no seu dia a dia, na sua rotina,
E daqui a pouco você vem me dizer: Silvana, eu acho que meu marido tá me traindo. Silvana, eu tô desconfiada do meu marido. Eu acho que meu marido tá escondendo alguma coisa de mim. Para de se preocupar com isso e cuida daqui, ó, do seu casamento. Vamos resgatar aqui o casamento, a família. A gente está perdendo o básico. Esses 4 coisas que eu estou dizendo aqui para você são necessidades básicas que todos nós temos. Homens, mulheres, nós temos essa necessidade. E aí, vou falar a próxima, que é o direito de errar. Você tem que entender que todos nós temos o direito de errar. Essa é uma das necessidades básicas. Imagina se você me dissesse assim: Silvana, você não pode errar nunca mais na vida. Seria impossível. Isso é uma necessidade básica do ser humano. A gente erra. Você sabe por que a gente erra? Porque nós somos seres duais. Nós temos luz e nós temos sombra. Nós temos sim uma parte nossa que é muito boa, que o tempo todo a gente quer acertar e quer fazer o bem, mas nós também erramos. E nós temos que ter esse direito de errar. E você vai errar sim. Você vai errar, mas você vai errar em coisas novas. Você não vai errar nas mesmas coisas o tempo todo. Eu errei, fiz algo errado, eu tenho que reconhecer o erro e não voltar a errar naquilo. Mas não significa que eu nunca mais vou errar em algo. Que eu nunca mais vou fazer algo que o meu marido não vai gostar. E aí entra a arte do perdão. Se eu entendo que todas as pessoas têm o direito de errar, eu preciso aprender a perdoar. Porque perdoar é uma decisão de amor. Ou eu decido perdoar, essa decisão de amor, ou eu decido que eu vou ser a juíza. Eu vou julgar essa atitude do outro. Eu vou julgar a atitude do meu marido. Eu não perdoo, eu não aceito, não perdoo e ele vai pagar por isso. Quando você pensa dessa forma, você vai julgar, você vai querer fazer justiça. E aí, eu já vou te dizer, acabou o seu casamento. Porque não dá pra gente continuar dentro do casamento com alguém que a gente tem mágoa, que a gente tem rancor, que você vai acordar de manhã, olhar para essa pessoa com raiva, como você vai ter intimidade com alguém que você não perdoa, que você tem mágoa. Então o perdão, ele é primeiro para você tirar esse sentimento, essa emoção ruim do seu momento presente. Porque se eu não perdoo, eu fico o tempo todo carregando outra pessoa dentro de mim. Imagina alguém aí que você, de repente, hoje assim, eu pratico tanto essa coisa do perdão, que se você me perguntar agora, pense em alguém que você não perdoou, para mim é até difícil, né? Mas se você conseguir pensar em alguém que você não perdoa, que você tem muita raiva, se você pensar nisso agora, você está carregando essa pessoa com você no momento de agora. Toda essa raiva, toda essa mágoa está agora em você. E está fazendo mal em você agora, entende? Está na sua mente agora. Então, o perdão é uma escolha. Eu decido me livrar dessa dor. Eu não quero ficar carregando essa outra pessoa comigo. Olha o poder que você está dando para o outro. O outro te faz alguma coisa que te magoa e você fica aqui acabando com o seu momento presente, deixando de perdoar o outro. Porque você está magoada, porque você está chateada com isso e não, eu não vou perdoar. Ele vai pagar por isso. Ele vai pagar por isso que ele fez, ok? Então você vai ficar magoada, você vai ficar chateada, vai ficar guardando esse rancor, carregando com você, estragando o seu momento presente e acabou o seu casamento. Porque não dá para continuar um relacionamento sem perdão. Então é uma decisão. Você precisa aprender a perdoar e a entender que todos nós temos o direito de errar. E aí eu te pergunto, será que você também não erra? Será que você, aí você pode dizer, não, mas isso que ele fez eu jamais faria, Silvana? Ok? Será que não? Será que a gente não pode entender o porquê que o outro fez isso?
Então, quando a gente passa a entender mais o outro, você começa aí a conseguir liberar esse perdão, sim. Por que que nós somos melhores do que o outro? Então, quando a gente começa a compreender, a gente consegue dar esse perdão. Eu preciso reconhecer que todos nós temos o direito de errar. E o seu marido também, ele vai errar. E agora, você escolhe. Se você não escolher perdoar, você vai viver aí discutindo, brigando, guardando esse rancor. Você não vai conseguir ter mais intimidade com ele. E o casamento acabou. Então é preciso você se atentar para essas 4 atitudes aí dentro do casamento. A primeira, que é ouvir o outro na essência, é reconhecer o outro e amar. Será que a gente também está sendo reconhecido e amado? Você entender que o outro tem o direito de errar. E aí, o direito de pertencer. Como é importante o outro, a gente se sentir pertencente desse núcleo familiar. Me fala aí nos comentários se na sua casa vocês têm o hábito de fazerem as refeições juntos. Quem tiver, coloca eu aí nos comentários. Vocês têm aí o hábito de fazer refeições juntos, de sentarem à mesa juntos? Há um mistério, há um milagre no sentar à mesa juntos, em compartilhar esse momento que é maravilhoso, que é magnífico. E as pessoas deixam passar, eu quero transformar meu casamento. Então eu vou te dar uma dica aqui maravilhosa. Comece pelo básico, comece pela sua rotina. Eu quero começar a ter diálogo, então começa hoje. É cultivar os pequenos momentos do dia a dia. E é aí que você começa a ter diálogo, você começa a se aproximar do outro, começa a ter mais conexão com o seu marido. Como que você quer confiar? Eu quero confiar mais no meu marido. Silvana, eu não confio muito nele, eu me sinto muito insegura, ele fica só no celular, ele esconde a senha de mim e eu quero mudar isso. Então comece pelos pequenos momentos. E como a gente falou aqui hoje, como eu falei de reconhecer o outro, reconhecer e ser amado. Eu queria deixar um passo aqui hoje, uma tarefa aqui para vocês, que hoje ainda você reconhecer alguma coisa de bom que tem no seu marido. E você vai fazer um elogio. É uma tarefa aqui para vocês hoje. Reconhecer. Mas Silvana, hoje ele foi grosseiro comigo, ele tá sendo muito ruim, a gente está discutindo, ok. Independentemente da situação que você está passando hoje, eu te convido a praticar um desses atos aqui, que é reconhecer alguma coisa do seu marido de bom, porque alguma coisa ele deve ter de bom, porque você não escolheu estar com esse homem à toa. Alguma coisa boa deve ter no seu marido, não é possível. Né? Não é possível que você casou e ele era tudo de ruim. Alguma coisa boa você se conectou. Então eu te faço esse convite hoje a você fazer um elogio a ele, reconhecer alguma coisa que ele fez. E se fizer sentido para você, eu estou deixando aqui esse outro exercício que vai ajudar vocês a se conectarem, vocês aí a ter um diálogo a mais, que é ficar olhando nos olhos. Eu desafio aí os 5 minutos. Mas se vocês não conseguirem, tentem pelo menos 2 minutinhos. Fique olhando nos olhos, em silêncio. Olhe nos olhos do outro, em silêncio e sem falar nada. Depois desses 5 minutos, você vai ver o que vai surgir. A vontade do que vai surgir, vontade de falar aí. Porque vai surgir alguma vontade de falar com o outro. Então, use desses 4 atos, porque precisa disso no casamento de vocês, para que é a base, para que tenha um relacionamento. É preciso você se atentar a isso, porque se eu não escuto o outro, se eu não reconheço o outro, se ele não se sente pertencente ao ambiente, e se eu não entendo que todos nós temos o direito de errar, a gente não consegue se relacionar. Eu não consigo ter um relacionamento saudável. E é muito importante você ter muito claro o que você quer.
Porque às vezes você fica ali reclamando do seu relacionamento e você fica só reagindo, sabe? A maioria das pessoas só reagem ao comportamento do outro. O outro faz alguma coisa, você tem uma reação. Então vamos parar de reagir e passar a agir diferente. Passar a agir de forma inteligente dentro do relacionamento, com sabedoria. Porque senão a gente fica só reagindo às situações. Acontece alguma coisa, eu reajo. E eu fico sempre chateada. E você sabe como funciona as nossas emoções? Nós temos emoções. E como que funcionam essas emoções? São as reações, as emoções que eu tenho conforme as coisas externas que acontecem. Então, se seu marido hoje chega de bom humor, pronto, eu estou de bom humor. Se ele chega de mau humor, eu também já reajo de mau humor, já dou uma má resposta. E você fica ali reagindo às situações do momento. Então, é parar de ficar reagindo e passar a agir de forma inteligente. Passar a agir da forma com que tem que ser. E o que você quer? O que você quer? Qual casamento que você deseja hoje? Passe a pensar nisso, porque vamos mudar o foco dessa reclamação para aquilo que eu quero. E eu quero aproveitar aqui para fazer com vocês aqui um pequeno exercício. E eu convido vocês aqui a esse exercício de gratidão. Eu falei aqui esses 4 atos, né? Os 4 atos, que é ouvir o outro na essência, que é reconhecer e ser amado, ter direito de errar e o direito de pertencer. E aí eu te convido agora a você, um pequeno exercício, a você fechar os seus olhos e prestar atenção aí na sua respiração. Você vai fechar os olhos, respirar e soltar o ar pela boca. Você vai fazer isso por 3 vezes. Isso, mais uma vez. Eu te convido agora a você olhar a sua casa, passar pela sua casa e ir agradecendo tudo que tem aí. Talvez você queira agradecer a sua sala, o seu quarto. O que você vê aí? Você vai agradecendo. E eu te convido agora a olhar nos olhos do seu marido. E você vai imaginar essa cena. Você vai imaginar você olhando para ele. E o que você tem a dizer agora? O que você gostaria de dizer para ele nesse momento? Isso. O que vai sair do seu coração agora? Muito bem. E agora eu quero que você agradeça. Agradeça alguma coisa. Saiba que tanto as coisas difíceis como as coisas boas, tudo tinha um propósito. Agradeça a Ele até os momentos difíceis, porque o quanto você aprendeu com isso. E eu te convido agora a se despedir dele. E todas as vezes que você for lembrar com mágoa, você vai lembrar desse sentimento de paz, desse sentimento de gratidão e de amor que você está agora. Eu vou contar até 3 e você vai voltando. 1, 2, 3. Isso. Toda vez que você estiver aí reagindo às situações, que você estiver aí com dificuldade de controlar suas emoções, faça esse exercício, se concentre na sua respiração, lembre da gratidão, daquilo que você tem aí para agradecer. E aí você vê que o nosso corpo, na hora, ele muda a reação. Então para de ficar reagindo às emoções e brigando o tempo todo, reclamando o tempo todo. Passe a ouvir mais, a reconhecer mais o que tem de bom dentro do seu casamento.
é uma bênção na nossa vida, até aqueles maridos mais difíceis. Porque se você se conectou com essa pessoa, se você escolheu essa pessoa, é porque ela tinha um propósito na sua vida. E se tem alguma coisa difícil aí, é porque você precisa agir diferente. Mas Silvana, mas meu marido faz isso e faz aquilo comigo. Então, que tal a gente mudar o comportamento para que ele tenha uma outra reação? Para que ele haja diferente com você? E quando eu falo isso, parece fácil, né? É fácil, você pode dizer assim, é fácil você falar isso, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando aqui no meu casamento. Mas eu sei de muitas histórias, eu também já senti muita dificuldade no casamento. E eu posso te afirmar que tem comportamentos que a gente precisa mudar, que são difíceis, que doem, mas é preciso ser feito. Se você quer que o outro tenha um comportamento diferente, você precisa agir diferente. Eu estou dizendo aqui dos 4 atos essenciais do ser humano, do relacionamento, no casamento, mas eu sei que tem hora que não é fácil. Eu desafiei aqui vocês. Será que olhar 5 minutos nos olhos do seu marido em silêncio, sem falar nada, é fácil? É fácil, uma tarefa fácil, eu falei, só para você olhar nos olhos do seu marido. E tem que acabar cedendo para ter um bom relacionamento. Às vezes a gente tem que ceder e às vezes não. Nem sempre a gente precisa ceder. É importante dentro do relacionamento a gente se respeitar, a gente se valorizar. É importante isso. Porque se a gente não respeita os nossos princípios e valores, toda vez que você começa a abrir muito mão do que é prazeroso para você, do que é uma vida prazerosa para você, em detrimento do outro, esse relacionamento vai perdendo equilíbrio. Não quer dizer que eu tenho que abrir mão sempre pro casamento dar certo. Não! A gente tem que ser casado e feliz, a gente também tem que fazer o que nos faz feliz. O que é valor? O que é princípio para você? Aquilo que você não abre mão. Isso você precisa se respeitar. A gente precisa respeitar. O casamento é isso. É um respeitando o outro. E aí, cada um fazendo o outro feliz, ambos serão felizes e terão um casamento harmonioso. Então, assim, a gente não tem que ceder. A gente pode estar aberta a uma terceira possibilidade que pode fazer sentido pra gente. Mas a gente não tem que fazer nada que a gente não queira. Eu não tenho que fazer nada forçado dentro do casamento só para agradar o outro. Não, nós temos que juntos fazerem coisas prazerosas e que fazem sentido para os dois. Tá bom? Um grande beijo e até mais!